Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e este vídeo é uma continuação do projeto Consolidar Planilhas, que foi visto no vídeo anterior, onde nós fizemos uma macro para enviar dados de uma planilha base para uma planilha consolidada. Portanto, essa parte já está pronta, que a gente fez no vídeo anterior, e agora nós vamos incrementar um pouco mais, colocando no nosso código a função procv, para que assim a gente possa evitar o envio de dados duplicados de uma base para outra, ok? Então, nós vamos completar o projeto com a função procv e também vamos ver um novo tipo de variável. Bom, esse é o projeto que a gente desenvolveu na aula anterior, então a gente vai continuar esse projeto colocando a função procv do VBA, ok? Antes de mais nada, a gente precisa olhar para o código e saber aonde é que a gente vai colocar essa parte da programação que a gente vai fazer agora. Então, se a gente olhar para o código, a gente vai perceber que essa parte da programação é a parte que envia os dados para a base consolidada. Portanto, se a gente quer verificar se a informação já existe na base consolidada, a gente tem que colocar o nosso procv antes dessa parte. Então, o nosso procv viria exatamente aqui. Bom, o procv que nós vamos fazer aqui no VBA tem exatamente a mesma estrutura do procv que nós usamos lá na planilha, com apenas uma diferença, o retorno do resultado. O procv que nós usamos na planilha, quando ele não encontra o que está sendo procurado, ele nos retorna um erro ND, ou seja, não disponível. Já o procv aqui do VBA, quando ele não encontra o que nós estamos procurando, ele nos retorna um erro. Então, o procv do VBA vai nos mostrar um erro em duas situações. Quando ele não encontrar o que está procurando e também quando o procv estiver parametrizado incorretamente. Por exemplo, se a nossa base, a base que a gente está procurando, tiver 3 colunas e nós pedimos para retornar, caso ele encontre a 4ª coluna no nosso procv, assim como acontece na planilha também, ele vai retornar um erro. Já na planilha, quando isso acontece, ele traz aquele erro de referência. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se o nosso procv foi construído de forma correta, ou seja, se ele foi parametrizado corretamente com os 4 argumentos que ele precisa. Porque senão, nós não vamos saber qual é o tipo de erro que está acontecendo, ok? Bom, então como a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se certificar de que o nosso procv foi escrito de forma correta, foi parametrizado de forma correta, a gente vai testar esse procv aqui também na janela imediata, assim como a gente fez com o CountA, que é o nosso conte valores. Então a gente usa aqui o ponto de interrogação, o mesmo comando que a gente usou para o CountA, que é o Worksheet Function, e depois o nosso VLOOKUP, que é o nosso procv aqui do VBA. Quando a gente abre aqui o parênteses, a gente pode ver que os 4 argumentos do procv no VBA são exatamente os mesmos que a gente usa lá na planilha. Ou seja, o argumento 1 é o valor procurado, o 2 é a matriz tabela, o terceiro é o índice coluna, o número da coluna que ele retorna caso ele encontre. E o último é o procurar intervalo, que nesse caso aqui do VBA a gente vai usar 0 ou 1, ok? Então agora a gente já vai testar o nosso procv usando as nossas bases aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar um pedido qualquer aqui da nossa base, lá na planilha consolidada. Então vamos escrever aqui o nosso procv. O primeiro argumento, portanto, é o valor procurado. Então, nesse caso, o valor procurado é o conteúdo da célula ativa, ou seja, ActiveCell.Value. O segundo argumento é o matriz tabela. Lembrando que como a gente está trabalhando com planilhas diferentes, a gente tem que colocar o nome da planilha, nesse caso aqui que a gente está procurando. Então, base consolidada. Certo? E depois a coluna que a gente vai procurar na vertical, que seria a coluna A da nossa base consolidada. Então, A, A, ok? Ou seja, a coluna toda, a coluna inteira. E depois disso, o terceiro argumento,
que é o que ele vai retornar. Nesse caso, a gente vai retornar o número do pedido. Se ele encontrar, então vai estar na primeira coluna. E depois, por fim, o quarto argumento, que é o procurar intervalo. A gente não quer que ele traga nada parecido, exatamente o número do pedido. E aí a gente pode fechar o nosso parênteses e dar um Enter aqui para executar o nosso PROC-V. Pronto, o nosso PROC-V retornou o valor, né? Retornou o pedido, portanto, quer dizer que o nosso PROC-V foi escrito de forma correta. E se o PROC-V não encontrar o que a gente está procurando, ele vai retornar um erro como esse. A gente vai forçar um erro aqui. Então, esse pedido não existe. Então, a gente vai rodar o nosso PROC-V e vai ver que ele traz um erro para a gente. Então, erro em tempo de execução, ou seja, quando o projeto está rodando. Então, esse tipo de erro ele traz quando ele não encontra o que a gente pediu para procurar. Então, é nesse erro que a gente vai trabalhar, né, no resultado do retorno. Então, agora que a gente sabe que ele apresentou esse erro não porque ele está escrito errado, né? O nosso PROC-V está escrito de forma correta, ele só apresentou esse erro porque ele não encontrou o pedido que a gente colocou ali. Então, a gente já pode usar o nosso PROC-V. Então, vou apagar aqui o que a gente tinha alterado e a gente já pode copiar esse PROC-V aqui para o nosso PROC-V que a gente escreveu ali como texto. Então, agora, lembrando da nossa lógica, né, a gente só vai enviar os dados se ele não encontrar o que a gente está procurando, né? Ou seja, se ele não encontrar o pedido na base consolidada, então ele envia as informações, porque aí a gente sabe que é um registro novo. Eu vou mostrar aqui então uma das formas que a gente usa para trabalhar com o retorno do PROC-V. É uma forma simples de usar, porém exige um pouco de atenção na lógica que a gente vai usar nesse código, ok? Então, qual vai ser a lógica que eu vou usar aqui? A lógica é a seguinte: eu vou verificar o retorno do PROC-V. Se esse conteúdo for igual, o número de caracteres desse conteúdo for igual a 0, então quer dizer que ele não encontrou o número do pedido lá na base consolidada. Portanto, ele passa a enviar os dados, porque não vai duplicar então. Então, como é que eu faço? Eu vou ter que verificar qual é o número de caracteres. Para isso, a gente usa a função chamada len. Len de comprimento, no caso, comprimento, o número de caracteres. Então, esse len aqui do nosso PROC-V vai ter que ser igual a 0 para que ele envie os dados. Ou seja, se for igual a 0, ele não encontrou o número do pedido na base consolidada. Então, a gente usa o if. Se o comprimento for igual a 0, né, o número de caracteres for igual a 0, então a gente faz esse bloco aqui que envia as informações lá para a base consolidada. Então o nosso PROC-V vai ficar dessa forma, né? A gente vai tratar o nosso PROC-V dessa forma. Uma observação aqui no nosso código é a seguinte: a pulagem de linha ficou fora do nosso bloco, então ela não pode. Por quê? Porque ele vai enviar os dados e depois pular de linha. Então, se ele não enviar, ele não vai pular de linha. Então, a pulagem de linha aqui tem que ficar dentro do bloco, faz parte do bloco de envio, ok? Então, atenção aqui para a pulagem de linha. Então, agora, se nós rodarmos o nosso programa, ele não vai deixar a nossa base consolidada duplicada, né? Ou seja, vamos rodar aqui para a gente ver. Então, vou criar um botão aqui, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Crio um botão qualquer, botão direito do mouse em cima dele, atribuir macro, consolidar, ok. Então, eu vou executar aqui a nossa macro para a gente ver que ele não vai duplicar a nossa base consolidada. Então, cliquei aqui, pronto, já rodou. E lá na nossa base, a gente pode perceber que existem os mesmos 28 registros da base. Ou seja, ele não enviou nada porque todos os registros já estão lá. Então agora a gente já pode trabalhar na segunda possibilidade do PROC-V, que é se ele não encontrar o pedido. Então o nosso programa aqui está trabalhando na possibilidade dele encontrar. Então ele encontrou o pedido. A gente verificou a quantidade de caracteres. Se não for igual a 0, ele não vai fazer nada. Então, como eu disse, se o PROC-V não encontrar, ele causa um erro para a gente.
Ele não mostra ND como na planilha. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar esse erro. Agora, então, a gente vai aprender como que a gente pode fazer para tratar um erro antes dele acontecer. Bom, então agora a gente vai fazer uso de uma instrução no VBA, que é o tratador de erros, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma instrução no nosso programa para dizer para ele o seguinte: se ocorrer um erro na próxima linha, então continue rodando o meu programa. Pule essa linha e continue rodando o meu programa. Então, basicamente, é isso que a gente vai escrever agora e é assim que a gente vai escrever o nosso tratador de erros. Então, qual é a instrução? A gente escreve on error resume next, que isso aqui quer dizer, se acontecer um erro na próxima linha, que no nosso caso aqui é o PROC-V, então a gente sabe que se o PROC-V não encontrar o pedido, ele vai causar um erro, então a gente está tratando esse erro. Então, on error resume next quer dizer, continue rodando o meu programa. Aqui eu inicio o meu tratador de erro e eu sempre tenho que terminar o meu tratador de erros. Então, eu faço aqui no final, on error go to 0. Assim, eu desligo o meu tratador de erros. E agora, a gente vai ver se está funcionando. Então, para ver se está funcionando o nosso programa, a gente vai lá para a planilha e vamos executar aqui. Então, para a gente fazer o teste, eu vou inserir um número qualquer aqui de pedido, né? Vou colocar teste aqui, um número qualquer aqui no valor também, e vamos executar aqui no nosso botão. Então, executamos e vamos dar uma olhada lá se na base consolidada está esse novo registro que a gente acabou de digitar. Então, ou seja, se eu clicar novamente aqui, ele não vai duplicar a nossa base. Então, a gente conclui que o nosso programa, agora sim, está completo. Então, agora, para finalizar, a gente vai incrementar um pouquinho mais o nosso programa. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma mensagem na tela, depois da execução do nosso programa, para informar quem executou se foi enviado algum dado ou não, ok? Então, para fazer isso, a gente vai fazer uso de uma variável. Essa variável vai ser um tipo novo, que a gente vai estar vendo agora. Então, dim, para dimensionar a nossa variável, a variável vai chamar checagem e vai ser do tipo boolean. Esse tipo recebe apenas dois argumentos, true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. Nesse caso, então, a gente vai alimentar a nossa variável checagem com verdadeiro se os nossos dados foram atualizados, ou seja, se a nossa macro enviou algum dado lá para a planilha de base consolidada. Então, a gente sabe que aqui é onde ele envia. Então, é aqui que a gente vai colocar a nossa variável checagem, né? Então, é muito importante saber aonde a gente coloca a nossa variável, onde a gente torna a nossa variável verdadeira. Então, aqui, a variável vai ser verdadeira. Então, ela nasce false, né? E a gente alimenta ela com verdadeiro. Por isso que a gente não vai trabalhar com o falso. Então, depois que o nosso programa executou, no final a gente vai verificar se a nossa variável foi alimentada com true, ou seja, com verdadeiro, então quer dizer que alguma coisa a gente enviou para a base consolidada. Então, a gente vai informar na tela, né, com uma mensagem box que a gente viu nas aulas anteriores. Então, dados atualizados, ok? Eu vou colocar um information aqui e um ok. E se não for, ou seja, só sobrou o falso, se não for, a gente vai colocar uma mensagem na tela dizendo que nenhum dado foi enviado, ok? Então, vou colocar um critical aqui para chamar a atenção. Não enviado, vou deixar assim. E vou finalizar o meu end if aqui. Então, o nosso código ficou assim. Então, agora a gente já pode executar a nossa macro. Deixa eu só corrigir aqui que eu escrevi errado. A gente pode ir lá na planilha e executar a nossa macro. Então, se eu executar aqui, ele vai dizer nenhum dado foi enviado, ou seja, não foi atualizada a nossa base consolidada. E se eu colocar aqui qualquer valor, fazer um teste 2 aqui, qualquer valor aqui também,
e executar a nossa macro, ele vai dizer dados atualizados. Ou seja, quem executar vai saber se a base foi incrementada, ou seja, foi alimentada com dados novos, ok? Bom, então com isso a gente finaliza o nosso projeto Consolidar Planilhas, né, neste segundo vídeo, que complementa o primeiro. E eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo. Se não se inscreveu, se inscreva no canal para ficar sabendo de tudo o que acontece. Obrigado por ter assistido e até o próximo. Valeu!